Você já investe em CDB? Ou está pensando em começar? Independente se você já investe ou não, hoje eu tô aqui para trazer os 5 maiores erros dos investidores de CDBs. Não pense que só porque você já investe ou já investiu em CDB, você está livre de cometer esses erros gravíssimos que pode, inclusive, fazer você perder dinheiro. Então fique comigo uns minutinhos, porque nesse vídeo eu vou te entregar de graça conhecimento suficiente para você nunca mais errar quando for escolher um CDB para investir. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Bellini e nesse canal eu te ensino a investir melhor, ganhar mais dinheiro e ser mais rico, todo dia. Então se gostar desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal para não perder os vídeos que eu posto toda semana. Mas sem demora, vamos ao que interessa. Os 5 principais erros de quem investe no CDB. O primeiro erro é a escolha do indexador. Indexador? O que é isso, Marcelo? Se você não sabe o que é indexador, você nem deveria estar investindo no CDB, porque a chance de você fazer uma escolha ruim é altíssima. O indexador no CDB é uma referência que determina o quanto seu investimento vai render. É como um termômetro que indica qual que vai ser o crescimento do seu dinheiro ao longo do tempo. Quando você empresta dinheiro para o banco, por meio do CDB, ele te promete pagar de volta com uma certa rentabilidade. Essa rentabilidade pode ser baseada em algum índice econômico, que é um indexador. Os indexadores mais comuns em CDBs são o CDI e IPCA. O CDI é um índice que mostra a taxa de juros média que os bancos cobram entre si. Se o CDB promete, por exemplo, 100% do CDI, isso significa que o CDB vai render exatamente o mesmo que a taxa CDI. IPCA é o índice oficial de inflação no Brasil. Um CDB atrelado ao IPCA, como um CDB IPCA mais 7%, quer dizer que ele vai render a inflação mais 7% ao ano. Então, resumindo, o indexador é como um guia que define a forma como seu investimento cresce. Escolher o CDB certo significa entender qual indexador está associado a ele e como ele afeta o seu rendimento. Eu vou explicar de forma bem simples os 3 tipos de CDBs. CDB pré-fixado, CDB pós-fixado, que é atrelado ao CDI, e CDB híbrido, que é atrelado ao IPCA+. E os momentos certos para escolher cada um. Começando pelo CDB pré-fixado. O que seria um CDB pré-fixado? Um CDB que o rendimento é fixo e você sabe exatamente quanto vai ganhar no final do prazo, independentemente de como a economia ou a taxa de juros mudem. Exemplo de um CDB pré-fixado. CDB com rentabilidade de 13,5% ao ano. Essa taxa é fixa. Então você sabe exatamente quanto vai receber ao ano. Se investir R$10.000, vai receber um valor bruto de R$1.350, que é 13,5% de 10 mil. E quando escolher esse tipo de CDB pré-fixado? Bom, esse CDB é ideal em momentos em que as taxas de juros estão altas e você acredita que elas podem cair no futuro. Isso porque você trava uma boa rentabilidade no momento da aplicação, garantindo um retorno atrativo, mesmo que as taxas depois diminuam. Mas se você faz esse tipo de CDB no momento errado, você pode se dar muito mal. Imagine que há 2 anos atrás, você tivesse feito um CDB pré-fixado de 5% ao ano, com vencimento em 4 anos. Imagine nos dias atuais, como teria sido um péssimo negócio? Você estaria recebendo 5% ao ano, sendo que o CDI vai fechar o ano, provavelmente, acima de 11,5%. Entendeu que mesmo sendo CDB, você precisa entender qual que é o indexador que você vai escolher para investir, para não perder dinheiro. Agora vamos falar de um CDB pós-fixado, que geralmente é atrelado ao CDI. O que seria um CDB pós-fixado? Um CDB que o rendimento é variável e segue o CDI, que geralmente acompanha a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Quanto maior o CDI, maior será o seu retorno e o seu rendimento. Exemplo de CDB pós-fixado. CDB com rentabilidade de 110% do CDI. A taxa do CDI é variável. Então, se hoje a taxa do CDI estiver valendo 11,15%, um CDB que paga 110% do CDI vai pagar 110% de 11,15%, que é igual a 12,26%. E quando escolher esse tipo de CDB? É uma boa opção em períodos de juros altos e com tendência de estabilidade ou aumento. Se você acha que a taxa de juros vai continuar alta ou subir, um CDB atrelado ao CDI pode render mais, porque acompanha essas mudanças. Nesse caso, você pelo menos vai garantir que seu investimento vai acompanhar as taxas de juros. Agora vamos falar de um CDB híbrido, que geralmente é atrelado ao IPCA. O que seria um CDB híbrido ou IPCA+? É um CDB que o rendimento é composto pelo IPCA, que é a inflação, mais uma taxa fixa. Por exemplo, IPCA mais 7,5%. Significa que você ganha a inflação do período, mais uma taxa fixa de 7,5% ao ano, acima da inflação. E quando escolher esse tipo de CDB? Essa é uma boa escolha quando você quer proteger o seu dinheiro da inflação. Se você acredita que a inflação vai subir ou se manter alta, um CDB atrelado ao IPCA garante que o seu investimento manterá o poder de compra e ainda vai render algo a mais, que é a taxa fixa. Resumindo, CDB pré-fixado, ideal quando os juros estão altos e você acha que vai cair. CDB pós-fixado, atrelado ao CDI, bom em momentos de juros altos ou em alta, quando você quer acompanhar as variações da taxa. CDB híbrido, atrelado ao IPCA, melhor quando a inflação está alta ou incerta, para proteger o seu dinheiro e garantir um ganho real. Cada tipo de CDB tem o seu momento certo, e a escolha depende da sua visão
sobre como a economia vai se comportar no futuro. Agora, se quiser facilitar a sua vida, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, para sempre estar por dentro dos melhores investimentos de acordo com o que estiver acontecendo na economia. Segundo erro de quem investe em CDBs: ignorar o emissor. Emissor? Que é isso, Marcelo? Pessoal, o emissor é para quem você está emprestando dinheiro. Não conhecer o emissor é dar um tiro no próprio pé. Não conhecer o emissor do CDB é a mesma coisa que prestar o seu dinheiro com uma venda nos olhos. Não tem cabimento isso. Marcelo, nem vem com esse papinho furado. Eu sei muito bem que o CDB tem a proteção do FGC. Então, mesmo que eu não conheça o emissor, se alguma coisa der errada, eu tenho garantia. Que bom que você tocou nesse assunto da garantia. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre isso. Mas continuando a minha linha de raciocínio. Quando você investe no CDB, você está emprestando dinheiro para o banco ou instituição financeira que emitiu aquele CDB. E uma coisa que você precisa saber é o seguinte: quanto maior o rendimento oferecido, maior o risco. Não tem jeito. Ninguém dá almoço grátis. Então, quando você vê alguma taxa muito alta, acima da média no mercado, ou é um CDB promocional, que muitas vezes tem limite de valor para investir e também tem um prazo curtíssimo, ou é um CDB mais arriscado, de um banco ou instituição financeira que está passando por problemas financeiros. Galera, deixa eu dar um exemplo bem prático. Se você tem um CDB que paga a mesma taxa, você vai escolher um CDB de um banco que tem lucro ou que tem prejuízo? É claro que eu vou escolher um CDB de um banco que tem lucro. Que bom que você tem essa consciência, mas muita gente não tem. Tem muita gente que investe em CDBs através de corretoras como a XP ou a Rico, por exemplo, mas esquece de prestar atenção quem é o emissor. Saiba que quando essas corretoras disponibilizam CDBs para você investir, a segurança desse CDB não tem nada a ver com a corretora que você está investindo. Um CDB feito pela Rico não é garantido pela Rico. A Rico só é uma plataforma que disponibiliza vários investimentos para você investir. Mas é você que deve filtrar quais são os bons investimentos para não tomar tanto risco. Isso vale para alguns bancos também. No Banco Inter, por exemplo, você tem CDBs que o emissor é o próprio Banco Inter, mas tem emissores de outros bancos e outras instituições financeiras também. E o que me deixa muito triste é ver alguém fazendo um CDB de um banco que está com uma péssima saúde financeira. E pior ainda, com uma taxa ruim que não vale a pena o risco. É o que eu falei para vocês. Você tem uma taxa de 110% do CDI, você prefere escolher um CDB de um banco com lucro ou prejuízo? Muita gente escolhe o banco que tem prejuízo e muitas vezes ainda investe com uma taxa pior. Para dar um exemplo prático, vamos comparar o CDB de liquidez diária do C6 Bank e do Banco da Ecoval. O C6 Bank paga 102,5% do CDI no CDB de liquidez diária. O Banco da Ecoval paga 110% do CDI no CDB de liquidez diária. Se for analisar somente a rentabilidade, o Banco da Ecoval seria a melhor escolha. Mas e pela segurança? Qual banco é o mais lucrativo? De acordo com o Banco Data, que é onde eu analiso vários critérios, veja os lucros de cada banco. O mais cômico é que além do C6 Bank pagar uma taxa pior, é um banco que está tendo vários anos consecutivos de prejuízo. Então eu me pergunto, por que eu, em sã consciência, iria investir no C6 Bank, sendo que eu tenho o Banco da Ecoval para investir, que é um banco que existe há mais de 50 anos, tem lucros bilionários e oferece investimentos bem melhores. Por isso, analisar o emissor é fundamental na hora de escolher um bom CDB para investir. Sempre tente casar essas duas coisas, a maior segurança com o maior retorno. Sempre vai ser possível fazer isso? Não. Mas pensando dessa forma, você tende a fazer melhores escolhas. Se você tem um CDB que paga uma taxa prefixada de 13,5% de um banco que está redondinho, será que vale a pena trocar por um CDB prefixado de 14% de um banco que tem mais risco, porque está numa situação financeira delicada? É isso que você tem que colocar na balança. E o terceiro erro de quem investe no CDB é justamente uma continuação desse erro. O terceiro erro é confiar demais no FGC. Galera, é verdade que todos os CDBs tem garantia do FGC, que te assegura até 250 mil por CPF e por instituição bancária, limitado ao valor de R$1 milhão a cada 4 anos. Então, na teoria, você poderia investir 250 mil em cada um desses bancos, que se acontecesse alguma coisa, você teria esse dinheiro de volta. Mas, pessoal, isso é só na teoria mesmo, tá? Porque se tiver um colapso financeiro, o FGC definitivamente não tem esse dinheiro para reembolsar todas as pessoas. Porque o FGC funciona exatamente como uma seguradora para o seu dinheiro. Faça uma analogia com uma seguradora de carro. Imagine que em determinado ano, por exemplo, por algum motivo todos os carros sejam roubados. Eu sei que é um exemplo absurdo, mas é só para você entender o meu ponto aqui. Se isso acontecesse, certamente a seguradora iria quebrar, porque ela não tem esse dinheiro em caixa para pagar todos os clientes. Na verdade, todos os anos, ela projeta um valor para esses sinistros. E se esse valor exceder muito, já seria um grande problema. Indo para o mundo financeiro, se você tiver um CDB no Bradesco e o Bradesco quebrar, o FGC não teria o dinheiro para te pagar, porque ele iria quebrar junto. O FGC só funcionou até hoje, porque apenas pequenas instituições quebraram. Mas se acontecesse algum problema generalizado, onde vários bancos começassem a quebrar, você poderia dar tchauzinho pro seu dinheiro. Por isso, eu acho uma tamanha idiotice você ignorar a saúde financeira do emissor do CDB que você está investindo. Se você tem dois bancos que estão pagando praticamente a mesma coisa, eu acho pouco inteligente você optar pelo banco mais arriscado, somente por confiar no FGC. Se as rentabilidades forem parecidas, sempre escolha o banco mais seguro. Agora, se o banco que você está escolhendo para investir é mais arriscado e ainda paga menos, aí desculpa a sinceridade. Não,
Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Quarto erro de investidores de CDBs: não conferir a taxa justa. Pessoal, isso é um erro grave que muita gente comete, porque não entende que, de acordo com a situação econômica, uma mesma taxa pode ser boa ou ruim. Se, por exemplo, eu chegar para você e falar que tem um CDB pré-fixado no banco top, bem seguro, pagando 13,5% ao ano, você falaria que essa taxa é boa ou ruim? Eu acho boa. Eu acho ruim. Na verdade, vocês dois estão errados. Não dá para falar se uma taxa é boa ou ruim se você não comparar com as taxas praticadas no mercado. A taxa Selic é um bom comparativo, mas além disso, você pode ver as taxas referenciais de acordo com o tempo do investimento, para ver se o investimento está pagando uma taxa justa. Pega essa dica que vale ouro. Dando um exemplo do CDB pré-fixado, pagando 13,5%, se você quer saber se essa taxa é uma taxa boa, vai no Google e escreve taxas referenciais B3, que vai abrir essa tela. Aqui vai mostrar as taxas justas praticadas de acordo com o tempo. Olha o prazo desse CDB de 13,5% pré-fixado do Banco Decoval, 1.097 dias. Então a gente desce até encontrar a quantidade de dias mais próxima. Olha só, nesse prazo de aproximadamente 3 anos, a taxa de mercado seria 13,31. Como esse CDB está pagando 13,5%, está dentro. Na verdade, está até acima. Então, se o banco é confiável, poderia valer a pena. Entendeu como funciona? Agora imagine que nesse mesmo prazo, você encontra um CDB pagando 12,7% ao ano. Valeria a pena? Não, porque você está investindo numa taxa menor que a praticada no mercado. Fala sério, hein? Eu acho que essa dica já vale seu like nesse vídeo, né? Indo para o quinto e último erro de quem investe no CDB: prazo do investimento. Mais especificamente, a carência, que é quanto tempo seu dinheiro vai ficar preso antes de você poder resgatar. 1 ano, 2 anos, 5 anos, enfim. A carência do seu investimento vai muito de acordo com o seu objetivo. Mas falando de mim, CDB quanto mais líquido tiver, melhor. Eu evito fazer CDBs com carência maior do que 2 anos, a não ser que eu encontre uma ótima oportunidade. A maioria dos meus CDBs, apesar de terem vencimento em 3 anos, não tem carência, porque são de liquidez diária. Isso significa que eu não fico travado, caso eu encontre uma oportunidade melhor para investir. É tão verdade isso, que alguns meses atrás, eu estava querendo ganhar uma grana bem rápida para viajar para um chalé bem top que eu tinha visto. E eu vi uma oportunidade bem clara nas ações do Bradesco, que estavam bem baratas. E o que eu fiz? Eu resgatei 20 mil do meu CDB do Banco Decoval, que tinha liquidez diária, e comprei 20 mil em ações do Bradesco. Resumindo, em menos de 2 meses, eu ganhei 17% e eu consegui viajar de graça com o dinheiro que eu ganhei desse investimento. Se quiser entender com detalhes como eu fiz isso, assista esse vídeo que eu conto tudinho. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas resumindo esse erro, não vale a pena você travar sua carteira de investimento para ganhar 1%, 2% a mais no ano. Imagine que eu tivesse colocado meus 20 mil em um CDB com carência de 3 anos. Eu iria perder a grande oportunidade de ganhar 17% em menos de 2 meses. Então pense bem quando você for investir no CDB que tem carência muito longa. Se você não tiver muito dinheiro, dê preferência em colocar sua grana em CDBs que têm liquidez diária. Por isso, eu invisto minha reserva de emergência e oportunidade no CDB de liquidez diária do Banco Decoval. Porque esse CDB tem uma das melhores taxas do mercado para essa modalidade, 110% do CDI. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal comparando a diferença de grana que você está deixando de ganhar por investir em bancos da modinha. O Banco Decoval é um banco que existe há mais de 50 anos, tem uma ótima saúde financeira e sempre disponibiliza ótimos investimentos, não só em CDBs, mas também em LCIs e LCAs. Por isso, é um banco que eu invisto sem medo, sabendo que eu estou fazendo uma ótima escolha para os meus investimentos de renda fixa. Se você quiser começar a investir no Banco Decoval também, eu vou deixar um link promocional para você abrir sua conta aqui na descrição. Se você abrir a conta com o meu link e investir pelo menos 10 mil reais em qualquer investimento que o banco oferece, inclusive no CDB de liquidez diária, até dezembro desse ano, o banco está dando um bônus de boas-vindas de R$150 direto na sua conta corrente. Bom demais, né? Mas para você ganhar esse bônus, você precisa abrir a conta com o link promocional que está aqui na descrição desse vídeo, investir pelo menos 10 mil reais e deixar essa grana investida por pelo menos 3 meses. Então não perca mais tempo. Se você estava atrás de bons CDBs, agora você já sabe onde encontrar. E para você ter certeza que está fazendo a melhor escolha, veja essa comparação de quanto rendeu por dia R$1.000 em cada um desses CDBs. Eu tenho certeza que você vai gostar.